Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. A partir de agora vamos falar de campeonato cearense. Tivemos aí o jogo de ida da primeira semifinal, Ferroviário e Fortaleza, jogo no Presidente Vargas, na tarde deste sábado de carnaval. E o placar foi 0-0, ninguém balançou as redes aí nesse primeiro jogo do Campeonato Cearense. Eu sou o Fábio Hermano e quem vai me ajudar na análise é Thiago Minhoca, que está por aqui, e nos trabalhos técnicos, Márcio Souza. Você que está chegando, já deixa o like, tá? Super importante aí, deixa o like aqui nesse vídeo, também compartilha para os seus amigos aí, torcida do Fortaleza, compartilha aí este conteúdo e verifica se você é inscrito, tá? Também muito importante, já ultrapassamos aí a marca de 60 mil inscritos aqui no 45 Minutos. Pelo menos uma centena de inscritos. Passamos de 61 mil. Então, ó, eu estava desatualizado. 61,1 mil inscritos aqui no 45 Minutos. Então, vamos crescendo rapidamente aí. Quem sabe, hein? Nossa meta é chegar a 100 mil até o final do ano, né? 2 meses se passaram, aumentamos bastante, né, o número de inscritos. Temos aí 10 meses para chegarmos aí a mais 39.900 inscritos, mais ou menos, para a gente atingir aí a nossa meta e conseguir a plaquinha do YouTube, hein? Nos ajude se inscrevendo e também compartilhando, né, mostrando aí para mais pessoas o nosso conteúdo, né, apresentando 45 minutos para mais torcedores do futebol da nossa região. Bom, essa live tem um apoio de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você não tem sua conta por lá e for maior de 18 anos, pode ir lá, betnacional.bet.br, QR Code está na tela, você pode fazer o seu cadastro e utilizar o nosso código, podcast45. Mas sempre lembrando, né, sempre reforçando, aposta é entretenimento, não é investimento, troquinho do pão, nada além disso. Também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de uma forma direta, né, nos patrocinando de forma direta lá no apoia.se/podcast45 e em contrapartida você será adicionado ao nosso maravilhoso grupo do WhatsApp, né? E aí você poderá interagir com quase toda a equipe. Thiago Minhoca, ainda estamos trabalhando aí o convencimento para ele entrar no nosso Clube 45, mas quase todo mundo tá, viu? Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Celso Shigami, Ravel Pinheiro, Arthur Silva, tô por lá também. Mas é isto. Vamos começar falando de futebol cearense daqui a pouco, porque a gente vai fazer a chamada dos vídeos aqui, né? Muitos conteúdos, tá? Carnaval a gente não para, tá? Carnaval, futebol não parou aqui na região, né? Semifinal de cearense, semifinal de baiano, quartas de final do Campeonato Pernambucano, que não terá torcida, né? Temos futebol em vários outros estados onde o carnaval é muito forte, né? Salvador, por exemplo, semifinais com público. Hoje na Fonte Nova tivemos público na vitória da Jacuipense contra o Bahia, 2-1. Campeonato Carioca, tivemos clássico, Flamengo e Vasco no Maracanã. Tivemos torcida, mas por que não temos torcida aí nos Jogos de Pernambuco nesse período de carnaval? Se você quer entender melhor um pouco sobre isso, tem um vídeo aqui no nosso canal aí falando sobre esse assunto. Fred Figueroa e Cássio Zirpoli explicaram este assunto. Então vale muito a pena aí acompanhar esse conteúdo e outros, tá? Muitos conteúdos por aqui, mas a gente destacou esse e outro também sobre os estaduais, né? A fase final dos estaduais, não só pelo Nordeste, mas também pelo Brasil. Também tem um vídeo aqui no 45 Minutos sobre essa reta decisiva aí dos estaduais pelo Brasil, tá certo? Bom, então, recados dados.
Thiago Minhoca, boa noite para você. Você não gosta muito de carnaval, né? Já sabemos aí, o telespectador, ouvinte aqui do internauta do 45 minutos já sabe dessa informação e por isso você hoje acompanhou de perto Ferroviário 0, Fortaleza 0. Fortaleza que chegou ao quarto jogo sem vencer, né? Hoje uma atuação bem abaixo, né? Não foi aquele 0-0 que o Fortaleza amassou, o Cavicchioli, né, goleiro do Ferroviário, fez milhares de defesas, nada disso. Né? Foi um jogo ali até bem equilibrado, com o próprio Ferroviário podendo ter feito o seu golzinho e o Fortaleza começou aí a sua jornada na semifinal empatando em 0-0, chegou ao quarto jogo seguido sem vencer e eu começo perguntando, Thiago Minhoca, já temos uma mini crise no Leão do PC ou é apenas um sinal de alerta? Bem, Fábio, eu acho que no último jogo, aliás, no penúltimo jogo, né, a derrota para o Altos, depois de perder o Clássico, depois que perdeu para o Altos, se falou muito após aquela derrota para o Altos que o jogo contra o Vitória, se não ganhar do Vitória, pode gerar uma crise. E se perder, é uma crise. Aí perdeu para o Vitória. Passou-se 10 dias de lá para cá. E o que mais se falou ao longo desses 10 dias, né, um torcedor muito irritado e tudo, claro que a maioria, eu diria, né, a maioria hoje está insatisfeita com Fortaleza. Claro que alguns acham que é um pouco exagerado, e em alguns casos há realmente um certo exagero para algumas reclamações que acontecem, mas eu diria que é uma crise mesmo, entendeu? É uma crise sem consequência ainda, que o Fortaleza não tem ainda um momento para essa consequência. Poderá ter no próximo final de semana, que aí é o jogo que vale a semifinal, porque se não chegar na final do Cearense, nem vai ter a Copa do Brasil, né? Aí teria que buscar essa Copa do Brasil via Copa do Nordeste, sendo campeão, ou principalmente nesse ano, né, que temos 5 representantes da Série A, ou fazer o que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos, e não é sempre, né? Por mais que com o Vojvoda já tenha conseguido 3 vezes ir para a Libertadores, mas também quando você está obrigado a fazer isso, já não é tão simples assim. Então ainda não teve consequência. Mas, para mim, crise há. Crise, a palavra que você tentou já trazer, eu acho que ela já está desde o jogo do Vitória, né? E, para mim, essa crise não foi resolvida 10 dias depois. E aí eu acho que o primeiro ponto que eu destaco para o porquê dessa crise que o Fortaleza está atravessando, não me parece que há hoje um senso de coletividade, de organização, de escolhas corretas, as maneiras como o Fortaleza... Eu não vou nem entrar aqui no fora de campo, que também são outras coisas que tem irritado também o torcedor, de emprestar alguns jogadores, como foi o caso do Cauã, um jogador que muita gente, né, alguns torcedores gostariam de ver tendo minutagem, mas é a bola dentro de campo. Para mim, nesse exato momento, não é especificamente determinadas peças, embora, quando eu for analisar aqui, peça a peça, jogador a jogador, tem alguns jogadores que, na minha avaliação, estão mais abaixo, outros estão conseguindo até ir razoavelmente ok. Então, essa crise que se dá hoje no Fortaleza, Fábio, é uma crise de... Parece ninguém ter importância. A maneira como o Fortaleza jogou hoje, até falando um pouco do jogo, até para voltar de novo para o Fortaleza, eu achei um jogo ruim de se acompanhar. Confesso que eu achei um jogo ruim. Poderia ter saído gol para qualquer um dos lados, né? Assim, teve defesa importante do João Ricardo de um lado, teve defesa importante do Cavicchioli do outro, mas eu acho que cada um, na sua perspectiva, poderia ter feito algo melhor. Claro que para o lado ferroviário tem uma perspectiva mais positiva, porque quando você olha na perspectiva do Ferroviário, eu estou enfrentando o Fortaleza, um adversário de mais qualidade, um time com uma folha bem maior do que a minha, o empate está de bom tamanho. Mas aí olhando para o lado do Ferroviário, eu acho que o Ferroviário perdeu uma grande chance de sair com um resultado positivo. Porque, novamente, e aí voltando para o Fortaleza fez uma partida que poderia ter perdido, sabe assim? Então, o Fortaleza, nesse exato momento, é uma equipe hoje que eu considero vulnerável. Eu estava, minutos atrás, participando do programa da rádio, e aí foi feita essa pergunta: Fortaleza ainda é favorito contra o Ferroviário? Eu não consegui confirmar essa frase. Eu consegui dizer, o Fortaleza tem mais qualidade. Favorito eu já não sei mais. Porque a gente está falando de um jogo, Fábio. 2 jogos, 3, 4. Se a gente for muito exigente, a gente pode estar falando aqui de uns 6, 7 jogos que o Fortaleza não está jogando bem.
Na verdade, já é a maioria dos jogos da temporada que o Fortaleza não joga bem. Porque na vitória sobre o Maracanã foi um gol ali de jogada individual do Marinho. O time não jogou bem naquele dia. No jogo seguinte, claro que teve a expulsão do Sacha, foi 1-0. Mas até mesmo como Fortaleza com um jogador a menos, também não gostei da maneira como o Fortaleza soube tentar equilibrar o jogo, quando no sentido, por mais que seja um adversário mais vulnerável, como era o caso do Floresta, mas você não viu o Fortaleza muitas vezes ser um pouco inteligente com a bola no pé, quando tinha ali um tempo de respiro. E na última vitória que teve, que já vai completar um mês, né, que foi no dia 4 de fevereiro, que foi sobre o Sport, temos que olhar duas situações daquela vitória. Primeiro, o Fortaleza conseguiu vencer algo que ele nunca tinha vencido na Ilha do Retiro, mas passou de ser um jogo tranquilo para o Fortaleza. O Sport teve, naquele jogo, momentos que poderia ter empatado. O segundo gol do Fortaleza sai após uma grande defesa do João Ricardo. E também tem o contexto do próprio Sport. O Sport, nesse exato momento, com o tempo, o Sport daquele dia se tornou mais claro, até para a gente analisar hoje o Fortaleza. O Sport caiu na Copa do Brasil, o Sport perdeu os clássicos pernambucanos, o Sport acabou indo para disputar as quartas de final do Campeonato Pernambucano. Então, queira ou não, aquilo que o Fortaleza tinha de alguns pontos positivos, né, na temporada, em termos de desafios, as coisas começaram a, de fato, se perder. Então, a reação da equipe a cada partida, para mim, é péssima. A postura da equipe dentro de campo, Fábio, é de uma equipe que parece... Assim, hoje a sensação que eu tive é o Fortaleza jogou um jogo de segunda rodada do Cearense. Não teve urgência, não teve nenhum tipo de senso de precisamos levar uma vantagem, sabe? Para deixar o jogo mais tranquilo. Ou precisamos de um resultado positivo a todo custo, porque o torcedor está irritado. Porque a gente vem de 3 derrotas e 2 delas de virada. Uma delas para o Altos do Piauí, uma equipe muito fraca, sabe? Que o próprio Ferroviário enfrentou na Copa do Nordeste com um time alternativo e ganhou do Altos. Tudo bem que o Ferroviário jogando dentro de casa. Mas tudo isso não pode estar usando muleta. Uma rodada, ritmo de jogo, tudo. Quando você olha e engloba tudo que o Fortaleza está passando, o Fortaleza... Foram 10 dias, né? Sim. Sem mas jogar, o Fortaleza hoje, assim, por isso que eu volto a falar, não é porque não teve nenhuma consequência negativa ainda. Não teve ainda uma queda, não teve, por exemplo, corre o risco de não ficar entre os primeiros colocados do seu grupo na Copa do Nordeste, por não ter tido uma consequência grave, e aí o mérito nem é do Fortaleza, assim, porque o calendário do Fortaleza, ele é tranquilo. O mérito é do ano passado, na verdade, porque ele foi 4º lugar do ano passado e já larga na terceira fase da Copa do Brasil. Basicamente só tem essa primeira fase de grupos da Copa do Nordeste, e o estadual, que é por obrigação de chegar na final. Então, tudo isso, o que o Fortaleza fez até aqui, ele fez menos do que, digamos, se entende como razoável. O Fortaleza, ele está ruim para péssimo nesse momento. Dentro de campo, eu até diria que está realmente, assim, com algumas situações péssimas e outras situações ruins. Você não tem um razoável do Fortaleza, sabe? Assim, alguma coisa que rapidamente se quebrou. O jogo do Cariri, acho que aquele 7-0, deu a falsa sensação de que as coisas esse ano seriam, eu não vou dizer a palavra naturalmente conquistadas, mas me parece que gerou um certo comodismo, uma certa falta de coletividade, sabe? Uma ideia de time que não se entende dentro de campo. E, para fechar esse primeiro ponto que eu vejo dessa crise, da maneira também como o Vojvoda tem enxergado, sabe? Algumas escolhas que ele tem feito, algumas situações que tem acontecido dentro de campo. Hoje, na beira do gramado, deu para ver ele muito irritado com os atletas, e também não acho que ele conseguiu melhorar a equipe, né, ao longo do jogo com as substituições. Então, para mim, essa crise do Fortaleza é uma crise, tem que ser tratada como crise, porque se você for tratar apenas a crise quando cair, eu estou pegando aqui, quando de fato puder utilizar a palavra crise de uma maneira mais corretíssima, né, que é está fora da final do campeonato da Cearense. Aí agora é uma crise. Você não precisa ter a consequência para utilizar o termo. Crise é crise técnica, é crise de postura dentro de campo, crise de coletividade, sabe, de funcionamento como time. Hoje o Fortaleza tem uma crise como essa. Por isso que eu cito que até essa palavra favoritismo do Fortaleza, que eu utilizaria como uma coisa mais
tranquila do mundo, não, é favorito contra o Ferroviário. Tem mais qualidade do que o Ferroviário. Mas, e aí eu volto, e aí, até para fechar mesmo. Tudo que o Fortaleza conquistou nos últimos anos era o Fortaleza tendo até menos qualidade do que boa parte das equipes que ele disputava. Boa parte dos campeonatos que o Fortaleza atravessou nessa era Vojvoda, o Fortaleza nem era a equipe de mais qualidade. Mas nesse momento, o Fortaleza, sendo a equipe de mais qualidade, ela pode perder esse contexto de uma equipe qualificada, organizada, favorita, digamos assim, que a gente pode considerar, se não jogar. Porque o que o Fortaleza está fazendo é tudo aquilo que a gente vê, às vezes, com os gigantes que o Fortaleza acaba enfrentando na Série A. Quando pegou, por exemplo, o Boca Juniors, né, no ano passado, tendo ali, ali uma tradição, o que é que fez o Fortaleza superar? Foi bola. E nesse momento, a bola do Fortaleza é uma bola que você joga de igual para igual contra o Ferroviário, correndo o risco de perder, entendeu? E que pode acontecer daqui a uma semana. Então, o que o Fortaleza tem atravessado, na minha avaliação, é uma crise séria, e que 10 dias não foram suficientes, pelo menos para resolver nesse primeiro jogo aí, dessa sequência que vai ter contra o Ferroviário. É isso, né? O que chamou a atenção foi justamente nesse período aí, depois de 3 derrotas, você ter 10 dias para se preparar para um jogo contra um adversário de Série D. E você não conseguiu jogar bem, né? Assim, foi um jogo muito fraco do Fortaleza, assim, um jogo, assim, se a gente não soubesse quem era quem, né? Não dava para saber quem era Ferroviário e quem era Fortaleza, assim. Não ficou muito claro a diferença técnica entre os times pelo jogo de hoje, né? Isso chamou muita atenção. Eu vejo também alguns torcedores do Fortaleza, Thiago Minhoca, colocando a culpa na o que eles chamaram de desastrosa janela de transferências. É fato que nenhum dos reforços de fato agregaram, né? Tem o Paulo Fernandes, que até começou bem, mas também deu uma queda aí nos últimos jogos, assim como todo o time. Mas muitos jogadores ainda não disseram a que veio, né? O Dylan Borrero até agora nunca jogou nada. Os zagueiros, né? Ninguém conseguiu se firmar, por exemplo, entre os titulares, né? Começa a ficar claro que a janela não foi tão boa, também é muito cedo para a gente dizer isso. Eu acho que a janela não foi tão boa, mas para mim a janela não foi ruim, não. A janela, para mim, tá ok para boa. A grande questão que eu estava ressaltando, a gente pode até falar aqui de um jogador A, jogador B, de alguma situação, mas eu acho que é uma coisa coletiva. É uma coisa coletiva. Quando o time todo tá mal, Fábio, o time todo tá mal, e aquela coisa, é porque a gente está falando do Vojvoda. Se não é o Vojvoda, se acabou o contrato do Vojvoda em 2024 e tivesse começando agora um novo treinador, esse treinador estaria nesse exato momento, assim, todo mundo irritado. Pô, como é que um treinador desse não consegue fazer um time desse render? Então, por isso que a responsabilidade desse momento, ela parte muito do que é o Vojvoda. Eu acho que o Fortaleza fez contratações que até boa parte da torcida de fato não gostou, como o caso do Diogo Barbosa, por exemplo, foi um nome que Sim. A maioria, eu diria até da torcida, não gostou da contratação e de fato até agora não correspondeu, realmente está comprovando toda a crítica que recebeu. O Borrero também era uma certa dúvida, porque ninguém também acompanhou toda a carreira do Borrero. Quando passou no Atlético Mineiro, eu acho que pouca gente viu, mas também não empolgou. O Paulo Fernandes, como já era um nome há muito tempo já falado no Fortaleza, que jogaria e tudo mais, e passou aí praticamente 6 meses ainda ali cumprindo o contrato com o Boca, eu acho que foi uma boa aquisição do Fortaleza. A grande questão é que ele não está funcionando nesse exato momento, na minha avaliação, no meio de campo. E os zagueiros que acabou sendo contratados, né, o Davi Luiz e o Ávila, jogaram os 2 últimos jogos como titulares. Num jogo, para mim, o Davi Luiz foi mal, que foi no jogo do Altos, e no outro, para mim, o Ávila também foi mal, que foi no jogo do Vitória. Curiosamente, eu até achei que cada um também conseguiu ir bem. O Ávila, para mim, foi melhor no Altos, e o Davi Luiz foi melhor no Vitória. E tem também o fato do Breno, né, que foi a outra contratação, goleiro, que o João Ricardo falhou em um desses jogos, que o Fortaleza também acabou perdendo, né, falhou pelo menos 2 desses 3 jogos. Então, o que eu acho que também junta essa reclamação da janela de contratações não é apenas pelos jogadores que foram contratados. O torcedor se animou com o Davi Luiz, se animou com o Ávila, se animou com o Paulo Fernandes. A grande questão é que o torcedor queria ver mais um ponta-direita, né, já que não tem o Marinho, e deu para ver no jogo de hoje o Marinho lesionado. Nem o Pikachu, o Vojvoda selecionou, que foi bastante estranho, porque o Pikachu é o vice-artilheiro da equipe e não foi relacionado. É muito estranho
não ter sido utilizado hoje, e dá a opção para o Dila Borreiro, assim, não dá nem para entender uma situação como essa. O outro fato, que pelo menos nesses últimos dias, né, da janela até o dia 28, que o Fortaleza estava em busca de um camisa 9, de fora e tudo mais, mas o nome que de fato Fortaleza estava para fechar era o garoto Lohan, do Flamengo, e praticamente estava quase tudo desenhado para conseguir fechar essa negociação, mas os empresários acabou tendo um problema lá e o Fortaleza ficou de mãos abanando. Hoje, por exemplo, o Kaiser lesionado só tinha o Lucero, então desde o ano passado, da segunda janela do ano passado, eu falava, o Fortaleza precisa trazer mais um jogador que possa ser utilizado ali. Eu até tenho falado muito que não precisa ser um 999, mas um jogador que possa também exercer essa função como um camisa 9. Então, dá para entender a reclamação da torcida, porque depois das 3 derrotas, uma das possibilidades de acalmar esse torcedor, Fábio, seria uma nova aquisição, um novo jogador chegando. Esse jogador não chegou. Na verdade, um dos jogadores que o torcedor gosta, e eu até digo que o torcedor gosta muito mais por uma condição. O torcedor do Fortaleza ficou chateado com esse empréstimo do Cauã para o Atlético Goianiense, não era bem por conta do Cauã. É porque o Vojvoda muitas vezes colocava o Pedro Augusto, que aí sim um jogador que o torcedor não gosta, na frente da característica do Cauã. Claro que são jogadores diferentes, perfis diferentes, mas o torcedor queria ver o Cauã sendo utilizado mais vezes na equipe principal, como foi no começo do ano passado, né? Então, essa é a grande questão, a reclamação assim quanto à janela. Porque, claro, por isso que eu estou dizendo, tem a galera que exagera, que diz que nenhum jogador prestou, o que eu acho um exagero, eu acho que é uma janela boa. A grande questão é porque os jogadores que chegaram, juntamente com os jogadores que hoje estão, né, que já estavam das temporadas anteriores, estão jogando mal, sabe assim? Não há encaixe, não há organização, não há equilíbrio que sustente muitos jogadores. O time está funcionando e a postura dentro de campo também. Isso faz com que os problemas fiquem pertinentes. Hoje parecia que os jogadores do Fortaleza estavam esperando acabar o jogo para curtir o carnaval. Assim. Parece que os caras estavam só cumprindo horário ali. Quando você tá na sexta-feira no trabalho, aquelas 2 de 4h30 e 6h30, você fica só fazer o tempo passar, né? Parecia a postura do Fortaleza hoje foi parecida com isso. Nem sei se os caras vão pular carnaval, se tem folga e tal, não tô nem entrando nesse mérito, mas pareceu um time muito preguiçoso, viu? Hoje, um time realmente muito abaixo. Já vai ter jogo no meio de semana, né? De novo com o Ferroviário, só que pela Copa do Nordeste, né? Isso. Acho que não vai ter folga, não. Assim. Eu acho que a partir de agora, tudo vai depender se Fortaleza passar ou não do Ferroviário, porque se for passando, aí não tem mais folga, não. Até o começo da Série A, depois a emenda da Libertadores, Copa do Brasil. Só em junho, agora, o Fortaleza vai ter uma folga, porque a única folga que pode surgir até lá é se o Fortaleza não chegar na final do Campeonato Cearense. E nesse exato momento, assim, eu percebo muita... E até falando um pouco no geral, sabe, Fábio? A gente está vendo várias equipes no Brasil. A gente fez um programa especial na semana que passou agora, né? Foi na quinta-feira, falando do desempenho das 20 equipes da Série A. O Fortaleza está exatamente ali no meio. Ele é o 9º colocado, né? Em termos de aproveitamento. Claro que a gente tem que ponderar cada adversário, né? Tipo, os adversários do Juventude, os adversários do Ceará, do Vitória, do Flamengo e tal, cada um na sua proporção, mas a gente sabe que o Fortaleza é uma equipe que pode entregar bem mais do que está entregando. Hoje o desempenho do Fortaleza, como essa 9ª equipe teve aproveitamento e que deve cair agora, né, por conta desse empate contra o Ferroviário, é uma equipe que não passa em nenhum momento uma... isso que eu estava dizendo, quando a pessoa liga a TV e passa a olhar esse jogo, você pode até imaginar que um é mais forte que o outro. Por quê? Porque um está mais com a bola, que era até a postura de se imaginar, pô, um tá mais com a bola, o outro tá mais recuado, é porque esse aqui talvez seja mais forte, se o cara não soubesse nada de quem é Fortaleza e Ferroviário. Mas em nenhum momento você via assim, um time predominantemente à frente ao outro. Assim. Era um Fortaleza que tinha mais a posse da bola, que buscava atacar mais vezes, mas longe de ser uma equipe que estava ali, sabe? Não, a qualquer momento. E poderia até ter aberto o placar, porque o jogo ele se desenhou para um contexto. O Fortaleza teve bola na trave, né? Teve algumas chances boas ali com o Breno, teve um chute de fora da área, que até um escanteio batido,
que o Cavicchioli faz uma grande defesa, a bola vai na trave, foi a primeira boa chance do Fortaleza. Depois o Breno tenta dar uma cavadinha, a bola vai na trave também. Então, assim, o Fortaleza ele poderia ter ganhado o jogo hoje, mas ele ainda está fazendo o mínimo para tentar ganhar os jogos. E o mínimo hoje nem é suficiente mais. O mínimo hoje é para um empate, pode até ganhar, como ganhou, por exemplo, do Maracanã, mas se pegar um time com mais qualidade, um time um pouco mais arrumado, né, como foi o caso do Vitória e do Ceará, acaba perdendo. O caso do Altos é o velho castigo. Poderia ter feito gol em vários momentos, quando estava 1-0, quando estava no 1-1, quando estava no 2-1, não fez, acabou perdendo. Então, esse Fortaleza de hoje, ele é um Fortaleza que tem demonstrado, de fato, um desempenho realmente de uma equipe que dá para duvidar. Sabe assim, o que é que se espera do Fortaleza para esse ano? Porque isso a gente viu no ano passado, Fábio. E muitas vezes, uma das muletas que se fala do Fortaleza, o Fortaleza já passou por isso, mas conseguiu voltar. Eu não tenho dúvida, o Fortaleza tem capacidade e qualidade suficiente para voltar. Mas enquanto não voltar, se tivesse aqui agora um jogo 2-0 Fortaleza, ou 1-0 Fortaleza jogando bem, eu estaria falando, Fortaleza deu o primeiro passo para mostrar que acordou para o negócio. Como ele joga mal e empata o jogo, passa 4 jogos sem vencer, a gente tem que vir aqui e dizer, novamente jogou mal, novamente ficou mais uma partida sem vencer e novamente o torcedor está coberto de razão de criticar a equipe. É isso. E entrando mais especificamente no jogo, Thiago Minhoca, até que ponto as escolhas, né, do Vojvoda passam por esse resultado? Porque, pelo menos para mim, me chamou muita atenção a escalação com 3 zagueiros. Aí você abdicou de um atacante, né? O Fortaleza começou só com 2 atacantes. Aí, em tese, era para ganhar ali com o Diogo Barbosa, né? Que é um lateral mais ofensivo, mas só foi na teoria, né? Essa estratégia, porque, pelo menos ofensivamente, do que eu acompanhei no jogo, não vi o Diogo Barbosa acrescentando tanto ali. E mesmo com 3 zagueiros, em muitos momentos o Fortaleza se defendia mal, né, contra o Ferroviário. O Ferroviário teve algumas escapadas ali, né, na sua estratégia, dá a bola para o Fortaleza e tenta ali algumas chances. Mas se tivesse um pouquinho mais de capricho, né, nas chances que teve, né, a equipe do Ferroviário, poderia ter vencido por 1-0. E com espaço, né, contra-ataques ali, a equipe tendo espaço. Então, qual foi a lógica do Vojvoda com esse esquema aí, com 3 zagueiros, aí 2 laterais mais ofensivos, só com 2 atacantes? Também a escolha do Caleb, né? Muitos torcedores reclamaram ali. O Pochettino, por exemplo, nem entrou no jogo. Acho que não, né? Ele entrou no final, não, né? Não. Acho que não, né? O Pochettino não entrou no jogo, tudo bem, não tinha o Martínez, né? Machucado. Não, não tinha as opções. Martínez entrou. Martínez entrou? Tá, então era o Marinho, né? O que estava machucado e o Pikachu foi opção, né? Então, fez sentido essa escolha, tanto de esquema como de peças, para você? Então, eu achei um pouco estranho. Não que a formação, na minha avaliação, ela foi errada. Porque essa formação, Fábio, o Vojvoda tem êxito com esse formato de jogo. Em 2021 foi um êxito. Em um determinado momento da temporada também teve um êxito também usando essa formação. A grande questão, a primeira coisa que eu estranhei, já que o Marinho estava machucado, o Pikachu não foi relacionado. E por opção do Vojvoda. Não sei por qual motivo. Porque eu, mesmo fazendo ponderações ao Pikachu, que é um jogador realmente da influência de jogo, na construção ele tem dificuldades, mas ele é um jogador que, na minha avaliação, hoje ele é um reserva imediato. Não faz nem sentido você colocar o Dila Borreiro na frente do Pikachu hoje. Assim, para mim não tem nem o que pensar. O Dila é um jogador que veio, tudo bem, era uma oportunidade de mercado, que era um jogador que basicamente Fortaleza não estava precisando, mas acabou trazendo porque também viu a condição, mas já vinha mal na temporada lá da MLS, né, o Borreiro, mas não faz sentido o Borreiro estar na frente do Pikachu, não faz sentido nenhum. Então essa foi uma escolha. Agora, a escolha do esquema nessa ideia fazia até sentido, porque ele utilizaria 2 laterais que apoiavam, o Diogo tem essa característica e o Mancuso tem muito essa característica, um volante de característica mais passador e um outro mais de marcação, o Caleb, que é um meia, que por mais que, assim, eu vou falar antes da bola rolar, certo?
não é absurdo você colocar o Caleb ali. O Caleb é um 10. O Caleb joga ali. Muito embora, em um determinado momento, como era uma dupla de ataque, mas era uma dupla de ataque que se tornava, às vezes, um trio. Era o Lucero mais como referência, o Breno Lopes caindo pela esquerda e o Caleb como um cara pela direita, mas não era bem um ponta, né? Utilizava mais ali o Mancuso para utilizar o corredor. Então, nessa ideia de time, no primeiro tempo até eu achei interessante, por exemplo, a marcação da equipe. Fortaleza conseguiu, em alguns momentos, trocar bons passes, ali cometeu os seus erros, o Lucero errando o passe, o Lucero tem uma dificuldade gigante assim para sair da área, para tabelar, mas, por exemplo, o Sacha, para quem está acompanhando aqui na live com a imagem, o Sacha, para mim, o primeiro tempo dele foi muito bom. O Sacha recuperou muita bola, a dinâmica dele estava muito boa, estava se movimentando bem. O Paul, por exemplo, perdendo bola no meio de campo, com dificuldade. Depois ele melhora ali da metade do primeiro tempo em diante, né? E principalmente o Breno. Então, assim, o Breno era o principal nome, né? Assim, de jogadas ofensivas. Então, ele era um jogador que partia para cima, que finalizava, que batia falta, que batia escanteio. Então, ele estava sendo a principal peça. Então, eu não considero o primeiro tempo do Fortaleza o primeiro tempo ruim. Considero razoável. E até ali, ok, beleza. Razoável e poderia ter aberto o placar. Mérito para o Cavicchioli, que fez ali uma defesa e a outra... Teve uma bola na trave também, né? Aquela bola ali caprichosamente do Breno Lopes seria um golaço. A bola foi em travessão. Então, assim, o Fortaleza fez no primeiro tempo, ok. Não dá para também fazer elogios efusivos e muito menos fazer críticas pesadas, porque o que era, muito embora já no primeiro tempo, o Fortaleza às vezes cometia falhas de perder essa bola, por isso que eu estava citando o caso do Paul, que perdeu uma dessas bolas, e esse contra-ataque, por algumas vezes, eu acho até que o Kusevich começou mal o jogo. O Kusevich, por exemplo, foi muito importante. Foi o único investimento que o Fortaleza fez nessa janela, Fábio. Porque ele já era do Fortaleza, mas como ele teve a opção de compra, né? Depois que o empréstimo ali terminou na temporada passada, o único investimento que o Fortaleza pagou para ter os direitos de um atleta foi para o Kusevich. O Kusevich, por exemplo, estava muito lento nas jogadas. Então, na hora que o Tinga tentava fechar ali o corredor, o Kusevich demorava para tomar a decisão e não à toa ele perdeu umas 2 jogadas ali do Alanzinho, o principal jogador até do Campeonato Cearense, para mim, do Ferroviário, que poderia, como você bem falou, o Ferroviário teve chances de vencer. E aí é aqui que a gente tem que analisar. Esse tipo de jogo que o Fortaleza fez no primeiro tempo, ele seria castigado no jogo contra uma equipe de mais qualidade. Seria castigado, quando eu digo uma equipe nem é de tanta qualidade assim, uma equipe de qualidade ok ali, sabe? Ou até mesmo o próprio Ferroviário. É porque eu acho que o Ferroviário ele perdeu a chance mesmo de abrir o placar. Porque o Fortaleza possibilitou, ainda no primeiro tempo, chances do Ferroviário abrir esse placar. Na volta do intervalo, o Mancuso, já no final do primeiro tempo, ele já estava sentindo dores. Tanto que o Tinga faz um gesto para o banco, ele não pôde voltar. E eu achei que o Vojvoda iria sacar o Diogo Barbosa, que para mim era o pior da partida fácil, assim. Não passava, não cruzava bola, errava passe, domínio, assim, muitos erros e tal. Acho até que essa escolha que o Vojvoda fez, assim, de contratação, porque, queira ou não, é um jogador que o Vojvoda gosta. O Vojvoda tem que chegar logo o que é que tá funcionando, o que é que não tá. E para mim hoje é Bruno Pacheco. E se o Bruno Pacheco não vai responder, coloca uma coisa na esquerda, volta com o Brits para a direita. A grande questão é que o Fortaleza ainda tem alguns lesionados também, Fábio, né? Brits estava fora, o Marinho estava fora, jogadores aí lesionados. A dupla de zaga, o Tite voltou, e até aqueles que achavam que com o Tite dentro de campo, as vitórias estavam bem, ele até começou bem a temporada, diga-se, mas eu acho que era jogo mesmo para colocar ou o Davi Luiz ou o Ávila, porque eu acho que são 2 zagueiros que têm que ser utilizados. Não precisava ser a dupla em si, mas eu queria ter visto Davi Luiz com o Kusevich, ou por acaso Ávila com o Kusevich, enfim. Mas também não acho absurdo ele ter entrado com o Tite e Kusevich, até porque também já se conhece muito bem. E quando ele veio com a troca no intervalo, né, no lugar do Mancuso, ele acabou vindo com o Martínez. E o Martínez começou a fazer ali o lado direito, Fortaleza não desfez dessa formação, muito embora em alguns momentos. É porque esse esquema do Fortaleza, Fábio, ele varia, né? Ao longo do jogo. Às vezes o Tinga se torna lateral, às vezes se torna zagueiro. Então, algumas vezes essa movimentação, que às vezes o Sacha baixava, o Paul baixava, ficavam 4 jogadores ali para fazer a série de bola e poucas opções no ataque. E o Fortaleza foi encontrando até alguns passos interessantes.
Só que aí esbarrava nesse setor ofensivo improdutivo, com exceção do Breno. Então, o Caleb, muito mal na partida. Lucero também, pouco aproveitando. Uma das bolas que o Breno fez a jogada, ele tinha uma bola ali para chutar, chutou por cima do gol, né, das poucas chances que ele teve. O próprio lado direito ali também, né, basicamente com o Martins também não entrou bem. Então, o que já era ok, assim, tipo, você aceitava ok no primeiro tempo, no segundo tempo, na verdade, foi a queda total de rendimento, porque o Cavicchioli praticamente nem trabalhou em boa parte do segundo tempo. Aos 33 do segundo tempo, quando já tinha entrado o Kevin e o Moisés, e o Kevin foi até mais influente, o Moisés ficou preso na esquerda, mas as jogadas todas eram pelo lado direito. O Kevin teve ali uma jogada, o passe do Martins, em que o Cavicchioli defende, mas se você olha assim, o Ferroviário teve chances, né? O Ciel chutou uma bola que o João Ricardo defendeu e tal, alguns chutes perigosos, uma bola na trave do Ferroviário, do camisa 5 ali, que acabou batendo agora, que João Vitor, se não me engano, que finalizou e quase tinha sido gol do Ferroviário. Então, assim, o segundo tempo do Fortaleza, quando deveria melhorar, as escolhas do Vojvoda, primeiro, não tirou para mim, alguns jogadores estavam abaixo, como era o caso do Diogo Barbosa, colocou jogadores que não causaram efeito, né? Moisés, por exemplo, pouco foi efetivo, Borreiro mais ainda, né? Por isso que eu não entendi o porquê do Pikachu ter ficado de fora, e principalmente hoje era para ter sido um titular. Então, essas escolhas do Vojvoda, na minha avaliação, prejudicaram muito a equipe ao longo da partida, né? Eu acho que hoje o time vive uma crise também muito por conta do seu treinador, que hoje não está conseguindo enxergar o melhor. E aí, até para fechar essa primeira parte, eu tinha citado no jogo do Vitória, foi o Fred que estava apresentando, não era você, que uma das mudanças que eu faria seria sacar o Paul Fernandes. Ele foi até substituído, né, já no final da partida ali. Eu acho que, como equilíbrio de time, eu tentaria voltar com o Rossetto nos próximos jogos. Eu acho que é um jogador que já mostrou no ano passado que você pode confiar em um determinado momento. Muito embora eu acho que o problema ainda é geral mesmo, ataque, defesa, goleiro, enfim, é geral. Mas uma das alternativas, em termos de formação, ele ainda está insistindo muito no Paul Fernandes, que hoje eu nem acho que fez uma partida péssima, não. Eu até escolhi ele como um dos piores jogadores nos últimos jogos, mas eu acho que o funcionamento da equipe, eu acho que hoje carece muito mais de um jogador como o Rossetto, que é um jogador com mais lucidez, com mais tranquilidade, deixa o time, pelo menos eu acho, mais equilibrado. A sensação que eu tenho, só na prática, se o Vojvoda der oportunidade, a gente vai saber se é isso mesmo ou não. Muito bem. Antes da gente ir para o campinho, Thiago Minhoca, é só uma pergunta. Esse é o pior início de ano do Fortaleza? Porque eu lembro que normalmente o Fortaleza sempre começa meio derrapando, né? Assim, eu lembro ano passado também não começou tão bem. É comum na era Vojvoda ou esse ano tá pior do que a média? Em 2021, quando o Vojvoda chegou, foi naquele ano que a pandemia meio que emendou 2020 e 2021, né? Foi basicamente ali 4 dias, terminou o calendário de 2020, já começava 2021. Fortaleza começou com o Anderson Moreira, quando caiu na semifinal para o Bahia, nos pênaltis. Aí chegou o Vojvoda, e o Vojvoda ali nos jogos finais do estadual, né? Foi campeão estadual, conseguiu ser campeão e depois fazer a campanha que fez, tanto na Copa do Brasil como na Série A. Então, nem vou considerar muito 2021 ali, porque de fato foi avassalador. Ele começa 2022 também bem, o time começa bem, conseguindo resultados ali, rodando bem o elenco, as contratações que chegaram, né? O próprio Silvio Romero entregando no começo, enfim, alguns jogadores conseguiram entregar ali naquele início. Só que houve um momento de queda em 2022, foi aquele momento, né, que começa a Série A, time mal pra caramba, né, lanterna da competição e passando ali de fase na Libertadores. E curiosamente, naquele período, o Fortaleza, quando veio à janela, e acho que isso é uma coisa, por isso que também ressoa muito, sabe, Fábio, essa questão, a janela foi ruim, porque eu costumo falar que parte da torcida, eu acho que até nem a maioria, são poucos, utilizam muito a janela de 2022 como base, de que aquela janela de 2022, aquilo ali, cara, primeiro, eu costumo falar, ali foi um evento especificamente que funcionou, não toda ela, porque também, mas muitos jogadores funcionaram, Alexandre, Galhardo, Pedro Rocha, Sacha, Brits, todos esses jogadores, assim,
quando foram acionados, foram muito bem no Fortaleza. Só que também o patamar de avaliação era diferente. Naquele exato momento, vitória de 1-0, estamos comemorando. Então, se você for olhar o jogo do Cuiabá, aquela vitória com o gol do Robson em 2022, é uma vitória que o Fortaleza jogou, mas ganhou. E era o que precisava, porque estava na lanterna, entendeu? É diferente agora. Não é só vencer agora que o Fortaleza vai convencer. E aí, isso reflete do que aconteceu em 2023, do que aconteceu em 2024. Fábio. O Fortaleza teve realmente, com o Vojvoda, em 2023 e 2024, começou o ano realmente sem um bom desempenho. E aí carece muito de algumas ausências que acabou tendo, porque em 2023 não teve nenhuma perda significativa, né, em termos gerais. Assim, Fortaleza começava o ano ali com boa parte do elenco que teve, com contratações pontuais, mas ali era muito mais um time que não estava ainda totalmente acertado. No ano passado teve a saída do Caio Alexandre, demorou para encontrar essa peça. E nesse ano, do ano passado para esse, teve a saída do Hércules. Eu já tenho falado há um bom tempo que não é por conta de ausência de um atleta que isso tenha mudado. Mas, na minha avaliação, o Vojvoda não está conseguindo equilibrar a equipe. Futebol é equilíbrio, Fábio. É equilíbrio. Sabe? O que o Vojvoda precisa ainda encontrar é um equilíbrio para essa equipe. Peças que consigam se complementar. Um jogador, quando joga ao lado do outro, como eu faço para compensar um jogador que recupera a bola fácil, um jogador que constrói fácil, um jogador que abre o jogo fácil. Se você juntar peças só de qualidade, às vezes não vai funcionar. Então, eu acho que esse é o ponto principal que passa também das temporadas anteriores. Ano passado, Fortaleza passou ali para as quartas de final da Copa do Nordeste, porque, enfim, o grupo do Fortaleza, tirando o Bahia, era muito, muito, muito vulnerável, né? E o Fortaleza passou ali daquele jeito. Chegou também na final do Cearense sem apresentar um grande futebol diante do Maracanã. Caiu nas penalidades, né? Perdeu o título nas penalidades. Na Copa do Brasil, teve a situação contra o Fluminense do Piauí, da chuva e tudo mais, mas quase foi eliminado pelo Retrô, foi para os pênaltis. Então, o começo da temporada do ano passado foi pior. E tinha mais ali riscos de consequência. Esse ano, até agora, o único, porém, que está desenhado à frente é não chegar na final do estadual. Corre aí um raro risco, e aí vai depender muito do jogo de quarta-feira. Se o Ferroviário ganhar do Fortaleza quarta-feira, aí passa a ter realmente problemas de talvez se classificar. Eu ainda vejo com o Fortaleza se classificando, mesmo apresentando um mau futebol. Mas a grande questão é porque um clube como o Fortaleza não se espera apenas vencer, né? E nesse exato momento, nem isso está conseguindo. Se você vence sem um bom futebol, você ainda meio que tudo bem, ainda que bom, sem jogar bem, mas tá tendo resultado, sabe? Assim, porque eu estaria criticando aqui de toda forma. Se o Fortaleza tivesse vencido hoje, eu estaria fazendo as críticas. Mas eu ia estar dando um voto de confiança. Pô, trouxe um pouco mais da moral, mas vai precisar de mais. Como eu costumo geralmente fazer. Muitas vezes até o pessoal me critica aqui no chat, né? Quando eu estou fazendo as minhas críticas aqui, até nos momentos bons. E é isso. Fortaleza, nesse momento, não tem nem futebol apresentado e muito menos resultado a ponto de elogiar, e lembra muito as duas últimas temporadas que também começou mal. Mas eu não tenho esse número para saber se é o pior começo do Fortaleza. Muito bem. Dito isto, vamos para o campinho. Márcio Souza vai colocar na tela aí. Né, vamos continuar analisando agora de forma individual, né, os jogadores do Leão do PC que empataram sem gols com o Ferroviário. Bom, trio de zaga, Tinga, Kusevich e Tite. Torcida muito irada, viu? Tinga e Tite juntos, a torcida... só um deles a galera já fica pé da vida, né? O Vojvoda colocou os dois juntos. Foram bem? Então, começar com o João Ricardo, né? Porque começa com o goleiro. Né? Eu pulei o goleiro. Foi mal. João Ricardo. O João Ricardo, ele trabalhou um pouco, né, ao longo do jogo, né? Por isso que eu citei que e aí, claro, né, olhando pelo viés do Ferroviário. Eu acho que o Ferroviário perdeu uma grande chance de realmente atrapalhar essa situação do Fortaleza, porque se tivesse acertado melhor os contra-ataques, poderia ter saído vitorioso. Então, eu acho que o João Ricardo fez eu vou botar um razoável para ele. A defesa que ele fez ali no chute do Ciel não era uma defesa difícil, né? Mas também não era uma defesa fácil de encaixar, foi a bola ali no canto dele, rápida e tal. Então, considero um jogo razoável do João Ricardo. Eu gostei da reposição, hoje ele foi mais
mais rápido quanto a essa reposição de bola. Teve uma que ele soltou para o Moisés no segundo tempo. Então, eu gostei dessa reposição do João Ricardo, né? Poderia ter um cenário melhor, mas também pouco trabalhou ao longo do jogo. E aí, já entrando no trio, eu cheguei a falar isso no jogo contra o Vitória. Tem muita gente que quer se escorar em determinados atletas, certo? E no jogo passado não jogou Tite, não jogou Tinga, os dois não estavam nem no banco. Acho que só o Tite estava no banco, eu acho. E eu falei assim, essa derrota é boa porque quem acha que a culpa que tu tá dando errado é do Tinga e do Tite, é do Diogo Barbosa, e o Diogo Barbosa também não jogou contra o Vitória, o problema, volta a falar, o problema é geral. Então, a gente não pode ficar utilizando aqui um jogador específico para estar mais criticado ou não. Mas, dito isso, e aí queira ou não, a gente vai ter que entrar agora no individual, o Tinga para mim foi ruim. Eu acho até que em um determinado momento ele foi bem, teve momentos que ele ajudou muito defensivamente, em falhas defensivas que o Fortaleza teve. Ele conseguiu evitar, claro que teve uma que o lance já estava impedido, mas ele, se tivesse valendo, ele salvaria, e claro, ia ainda ter ali possivelmente o VAR, né? Porque se por acaso sai o gol e o Tinga não tira, e o VAR comprovasse ali que foi gol, né? O bandeirinha ali que tinha marcado impedimento talvez estivesse equivocado, então ali foi bem importante o Tinga em alguns momentos defensivos, mas cometeu falhas de novo, assim, foi dominar uma bola que gerou um contra-ataque no segundo tempo, assim, grotesco. O Tinga tá muito mal nessa temporada, e eu volto a falar o que eu falei aqui também sobre o Tinga. Eu acho um exagero pedir a saída do Tinga, certo? Mas nesse exato momento ele merece críticas, e a depender do contexto, até chegar na janela do meio do ano, se fosse agora, para contratar, agora, o Fortaleza poderia contratar mais um lateral direito. Mas como ainda está muito cedo, eu acho que todas as críticas em cima do Tinga são pertinentes, principalmente por falhas que ele tem cometido, mas ainda é um jogador que tem uma boa chegada, errou um cruzamento ali no primeiro tempo, mas acertou um outro, que foi uma cabeçada do Breno Lopes, que o Breno Lopes cabeceou para fora. Ele tem uma boa chegada na área. Então, assim, eu gosto do Tinga de uma maneira geral, mas tem cometido falhas que muitas vezes colocam o Fortaleza em perigo. E houve momentos que, e aí nem muito culpa dele, que aí eu já entro no Kusevich. Eu não gostei do primeiro tempo do Kusevich, mas o segundo tempo dele, ele melhora e melhora bem. Assim, 2, 3 jogadas, ele antecipa ali na jogada, voltou muito mais ligado, mais atento às jogadas, recuperação de bola, passes também no meio, assim, que foi bem. Então eu vou ficar com razoável com ele, porque eu não gostei do primeiro tempo do Kusevich, muito lento, e quando tentava fazer o movimento já chegava atrasado, e não à toa perdeu umas 2 jogadas ali no primeiro tempo, aí no segundo tempo ele melhora bem, e aí meio que equivale, aí fica nesse razoável para o Kusevich. Tite eu vou colocar também como um jogo ruim para ele, é um jogo ruim para ali para razoável, né? Porque para mim ele fez um jogo melhor do que o Tinga, mas pior do que o Kusevich. Na média, para mim, ele foi ruim, porque também com dificuldades em muitos momentos. Fez o simples, sabe assim. Houve momentos do Tite, foi uma partida para razoável, mas houve momentos também para partida ruim. Mas eu acho que ele teve dificuldades também. A bola aérea, que algumas bolas passaram, o Tite não soube cortar. Então, para mim, um jogo ruim também para o Tite. Muito embora é um ruim diferente do Tinga, né? Para mim, o Tinga é um laranja indo para vermelho, o do Tite é um laranja indo para amarelo. Já que não pode fazer essa gradação de cores aí. Muito bem, ninguém com uma avaliação positiva ainda. Vamos para as alas, começando com o Mancuso. Deixa eu ver. O Mancuso, eu acho que a movimentação dele em alguns momentos não foi tão boa. Principalmente porque hoje era um jogo sem o Marinho. Porque às vezes o Marinho cobre ali aquele espaço e eu senti que o Mancuso centralizou demais. Eu não gostei muito da movimentação do Mancuso. A movimentação, mas tecnicamente ele foi bem. Eu vou colocar um bem para ele. Vou colocar um verde musgo aí para ele, mas é um verde musgo sem muita confiança. É um verde musgo ali também com cara de amarelo, porque eu ainda acho que ele foi um dos jogadores que mais conseguiu contribuir ofensivamente. Eu não sei. Esse lado direito fica muito exposto. Hoje o Fortaleza precisa resolver esse lado direito. Quando eu digo isso, é defensivamente. Talvez a ideia do Vojvoda de trazer o Tinga era para dar essa proteção. Mas toda vez que o Tinga ia disputar, o Kusevich estava desatento na cobertura. Assim, principalmente no primeiro tempo. Então, eu gostaria de ter visto o segundo tempo, quando, se por acaso, ali na cobrança do Vojvoda, isso teria mudado. Mas como o Mancuso acabou saindo lesionado,
Enfim, e acho até que talvez não vá jogar aí. Foi no joelho, né? E aí, a depender do contexto, o Fortaleza pode ter perdido um jogador bem importante aí para essa reta final aí, antes do começo da Série A, né? Torcer para que não seja nada muito grave. Mas foi um jogador que foi um dos poucos que escapou. Diogo, indo lá para o outro lado. O Diogo fez uma partida péssima. Pode colocar um vermelho aí para ele. Não entendi porque que o Vojvoda... Tudo bem, começar com ele nesse revezamento do Vojvoda faz sentido. Mas depois de 10 dias não seria a peça que eu escolheria. Não seria mesmo, assim. Eu acho que eu até tinha comentado isso no ano passado, quando o Fortaleza já estava próximo a anunciar o Diogo, assim, estava especulando o Diogo. Eu falei, eu acho uma péssima escolha. Para mim, do nível dos laterais esquerdos que estão no Fortaleza para baixo. E eu até cheguei a falar, talvez até mais abaixo. Eu até falei, eu acho que está no nível do Felipe Jonathan, que é uma outra característica. O Felipe Jonathan é um jogador de melhor passe, de melhor construção. Mas o Diogo, é a questão porque ele foi contratado agora. Mas eu acho que é um jogador que, honestamente, assim, bem dispensável. Bem dispensável. É complicado, né? Dispensar um jogador que acabou de chegar, né? Mas eu acho um jogador fraco, muito fraco, muito fraco. E, de novo, muito mal. E não foi por falta de espaço, que ele teve muito espaço para trabalhar a bola, errou muito passe. Quando tentou cruzamento, o cruzamento dele não era bom. Às vezes cruzava sem olhar para a área. Sabe, assim, não tem um time, assim, de chegar ofensivamente, né? Às vezes para bater um chute de fora da área ou para dar um passe. Enfim, não gostei nada da dinâmica do Diogo. Aliás, para mim, até para ressaltar isso, para mim foi o pior jogador da partida. Pior jogador da partida. Teve gente também muito ruim, mas o Diogo jogou muito mal, assim, muito mal mesmo. Foi um esquema feito para ele, né? Assim, é um esquema para ele se consagrar, né? Assim, 3 zagueiros, liberdade, e mesmo assim não rendeu. Não, e aquilo que eu estava criticando do Mancuso também, a movimentação, a do Diogo também foi péssima. Péssima. Sabe, às vezes ele ia lá para frente e não se movimentava de novo, ficava parado lá na frente. Eu falei, o que é isso? Assim, o cara totalmente desalinhado, assim. É por isso que eu tava ressaltando. Isso tá muito na conta do Vojvoda. Muito na conta do Vojvoda. O Vojvoda tem que ver como uma peça atrapalha a distribuição do time, a movimentação. O Diogo hoje é um jogador que não acrescenta do lado esquerdo. Assim, não acrescenta. Basicamente, ele não acrescenta. Enfim, o Pacheco, mesmo com suas limitações, o Pacheco é um jogador mais regular. E a depender do contexto, eu acho que o Fortaleza poderia ir atrás de um outro lateral esquerdo, mas eu acho que não vai acontecer, pelo menos não nesse início de temporada, né? Essa janela estadual que ainda vai abrir aí de 10 de março até 11 de abril. O próprio Mancuso, né? Ele jogou na esquerda alguns jogos do Brasileirão ano passado, não foi? Foi. Viajando aqui. Muita gente pede isso, na verdade, né? O Mancuso indo voltar de novo para a esquerda e o Brits jogar pelo lado direito. O Brits estava lesionado. Eu acho que é uma alternativa interessante. Mas é muito mais assim, na hora do tipo, eu preciso agora de um jogo valendo, tipo, final de estadual. Eu faria isso porque é o mais confiável, né? Mas já tem um tempo que ele não utiliza, né? Também. Já tem um bom tempo que ele não utiliza. Ele utilizou, assim, eventualmente durante o jogo, não tô lembrado. Eu acho que não sei se foi no jogo do Sport. Enfim, ele fez isso durante uma partida com bola rolando. Ele colocou ali. Acho que foi o Brits foi para a direita e o Mancuso foi para a esquerda. Tirou o Diogo, acho que foi contra o Sport mesmo. E o Mancuso foi para a esquerda, aí o time melhorou. E hoje com 3 laterais, né? 3 opções para lateral esquerda, você ter que improvisar o lateral direito do outro lado é meio um atestado de... Mas eu volto a falar. Eu acho que o Pacheco ele pode ter mais sequência aí pelo lado esquerdo. Não acho absurdo, não. Mas hoje o melhor é o Mancuso. A última boa impressão é a do Mancuso. Muito bem, vamos para a dupla de volantes, Sacha e Paul Fernandes. O Sacha eu gostei muito do primeiro tempo dele. Gostei muito mesmo do primeiro. A movimentação dele foi boa. Só teve uma jogada lá, e aí não é muito da característica dele, com a bola sobra, ele foi finalizar e acabou chutando muito mal, assim. Mas a movimentação, a recuperação de bola, os passes, o Sacha, se você olha, e aí, às vezes o pessoal pega no pé, como é que o cara elogia o Sacha? É sério, depois, se você quiser assistir, vai lá na Gold, que tem um jogo completo, vê só o primeiro tempo. A quantidade de vezes que o Sacha se movimenta, distribui, aparece para o jogo, sabe? Assim, acertando na maioria das vezes. Então, um jogador extremamente voluntarioso. E nesse meio de campo, que eu acho que é um dos problemas que o Fortaleza
Mas a gente tem problema no ataque e na defesa, mas o meio de campo hoje do Fortaleza, eu acho que é uma das grandes questões que o Vojvoda precisa resolver. Porque aí eu acho que não parte exatamente do Sacha ou do Zé Wellison, que eu tenho considerado o melhor jogador do Fortaleza nessa temporada. Então o Sacha, para mim, ele vai ficar com razoável, certo? Porque eu gostei do primeiro tempo dele, mas o segundo tempo dele, para mim, ele caiu muito de rendimento. Muito mesmo, assim. Então é parecido com o caso do Kusevich. O Kusevich começou mal, para mim, o primeiro tempo e melhora no segundo. O Sacha esteve bem no primeiro, mas no segundo tempo muito, muito abaixo na avaliação e também sentiu ali a coxa no final, né? Ele já tinha voltado de lesão um tempo atrás, voltou a sentir. Aliás, Fortaleza começa, acho que talvez por esse espaçamento de jogos está muito estranho. Fortaleza começou com 5 jogos em 10 dias. Aí agora ficou muito tempo sem jogar também. Então não está tendo aquele equilíbrio de dosagem de jogo e descanso. Jogo e descanso. Mas agora vai ter, né? Importante chegar na final do Cearense para continuar mantendo esse revezamento aí, mas o Sacha pode ser outro jogador lá do Mancuso aí que possa ter se lesionado e não poder atuar nas próximas partidas. O Paul, aí eu acho que parte daí, é o coração do problema, eu diria. Se tem um problema hoje, eu acho que passa muito pela escolha do Paul Fernandes como esse volante. Não acho que ele fez uma partida ruim, como nas outras. Aliás, ele fez partidas péssimas, né, anteriores. Hoje eu vou colocar um razoável para o Paul Fernandes, certo? Um jogo razoável para ele. Mas daquilo que a gente sabe que ele tem de qualidade, ele era para apresentar um futebol melhor, na minha avaliação. Ele hoje conseguiu distribuir melhor o jogo, foi mais... Mas às vezes falta a ele um pouco mais de qualidade. Por exemplo, hoje, até pelo dia chuvoso como foi aqui, eu senti falta dele tentar bater um chute de fora da área, sabe? Acho que faltou esse Fortaleza em alguns jogos. O próprio jogo do Clássico, por exemplo, o Fortaleza não fez isso, sabe? Assim, com um chute de fora da área, o Paul não tem essa característica, o Zé tem muito essa característica. Muito embora eu acho que a solução aí para resolver seria o Rossetto, que não tem essa característica também, de chutar de fora da área. Mas o nível de paciência, para mim, futebol é muito tempo, sabe? Tempo da jogada, o tempo de segurar uma bola, o tempo de dar um passe, o tempo de esperar os seus jogadores se movimentarem. Então, eu acho que hoje eu tiraria o Paul Fernandes desse meio de campo. Ele tem qualidade, mas se não está funcionando, sabe assim, já não estava funcionando desde o jogo contra o Sport. Desde o jogo contra o Sport, o Paul Fernandes não vem jogando bem. Hoje foi a melhor partida dessa sequência, desses últimos 5 jogos que ele fez. Mas eu ainda acho que ele, se bem que eu acho que ele nem jogou contra o Alto, né? Eu acho que deve ter entrado no segundo tempo, aliás. Mas eu não acho que é um jogador hoje que está dando equilíbrio, fluidez para a equipe. Hoje o Fortaleza dominou posse da bola e no segundo tempo ele não estava acrescentando para o Fernandes. Não estava acrescentando mesmo. No primeiro tempo ele estava até com uma boa partida, mas vai ficar com esse razoável aí para ele. Acho que uma das mudanças que eu faria seria aí na função dele. Caleb, que ano passado viveu com lesões, né? Agora ganhando um pouco mais de sequência, mas desempenho vem tendo? Não tem tido desempenho. Eu até acho que algumas vezes havia uma certa crítica ao Caleb e nem acho que ele fazia partidas péssimas. Eu acho que ele fazia partidas razoáveis. A grande questão é porque sempre se espera do Caleb partidas de altíssimo nível, e é isso mesmo, tem que se esperar do Caleb. Mas eu também não acho que a crítica anterior era muito exagerada. Mas na partida de hoje ele fez uma partida péssima. Não foi o pior, para mim, eu ainda considero o Diogo pior, porque o Diogo errou demais tudo, assim. O Caleb, em alguns momentos, conseguiu fazer uma jogada, mas jogada sem muita efetividade. Então ele entrou na área, ele conseguiu recuperar, cruzou bola na área, tentou ler algumas tentativas, mas foi uma partida péssima do Caleb, em termos gerais, assim, né? Uma partida entre o péssimo e o ruim, mas está mais para péssimo. Não aproveitou a oportunidade. Pochettino também não está jogando muito bem, né, nesse começo. E a cobrança do torcedor que queria um camisa 10, é claro que nesse momento, hoje realmente não está nenhum dos jogadores correspondendo ali nessa função. Mas eu não acho que, pelo menos não em princípio, a depender do contexto, aí sim, talvez buscar. A grande questão é que eu não sei se tem no mercado nacional um meia. O Lohan
poderia ser uma peça que pudesse utilizar para ali, mas Caleb aí vai ficar com esse péssimo, de toda forma. Muito bem, vamos para o ataque, né? Tivemos Breno Lopes ali pela ponta esquerda e o concussado, né? Juan Martín Lucero como centroavante titular. Vamos lá, Breno vai como bem, foi o melhor jogador do Fortaleza, pode colocar como destaque já, viu, Márcio? O jogador que jogou melhor do Fortaleza, não é muito bem o Breno, mas foi o jogador que mais conseguiu ajudar, mais perigoso, colocou bola na trave, se movimentou bem, chamou falta. Ainda acho que o Breno muitas vezes tem perdido boas chances. No jogo do Altos, cobrou-se um preço, os gols que ele perdeu. Hoje, tudo bem que teria sido um golaço, mas cara a cara ali, não dá para também só dizer assim, infelicidade a bola ter batido na... Não, chegou ali na frente, assim, seja um jogo desse que foi a Vera, semifinal, jogo de ida, seja um jogo mais valioso que ainda pode ter na frente, uma final que possa ainda o Fortaleza disputar esse ano, um jogo de Copa do Brasil, um lance como esse não pode ser desperdiçado. E o Breno Lopes novamente perdeu uma boa chance, teve uma cabeçada também que ele acaba cabeceando errado no cruzamento do Tinga no primeiro tempo, que também era uma jogada, acho que até para fazer gol, mas é isso, foi o melhor jogador do Fortaleza, foi o mais perigoso. O Lucero, eu considero uma partida ruim dele, laranja aí para ele. Ele até ajudou defensivamente em muitos momentos, ele voltou para marcar, essa entrega do Lucero foi bem importante, mas ele é um jogador que precisa ser goleador, né? Precisa receber bolas, ele recebeu ali uma oportunidade, uma bola que sobra na jogada do Breno Lopes, mas finalizou muito mal, mas toda vez que ele sai da área para tentar dar um passe, ele erra demais. Então foi uma partida que eu considero ruim também do Lucero, mas muito também não em função dele, né? Ele poderia até ser um razoável também, sabe? Similar ali ao que foi o Tite. É um ruim partindo para razoável, assim. Mas eu acho que o Lucero tá faltando um pouco mais de presença. Às vezes ele tá saindo muito da área. Eu não tenho gostado muito disso do Lucero. Às vezes ele tá recebendo, caindo pelos lados, quando eu acho que ele podia ser referência. Tá tentando se recuperar. Eu acho que ele entende o papel, a importância dele, mas no momento não tá vivendo grande fase. Eu acho que o Fortaleza precisa contratar um camisa 9. Muito bem, então, lá, né? titulares avaliados, banco de reservas. O Zé Wellison entrou muito no fim, né? Logo para ganhar tempo aí para bolinha branca, né? Zé Wellison já entrou no final, sem nota. Vou colocar também o Moisés com bolinha branca, apesar de ter entrado até com a minutagem que poderia ser avaliado, poucas vezes ele foi acionado. Poucas vezes o Moisés foi acionado. A jogada era muito pelo lado direito, e eu até entendo, porque o Moisés realmente a marcação estava muito forte em cima dele. Ele teve ali uma jogada que ele conseguiu até se desvencilhar, mas no geral, assim, não consigo fazer uma avaliação coerente, porque também pouco foi acionado. Dylan Burreiro, que já entrou também nos finalmente. Nossa Senhora. Eu vou colocar um ruim para ele. Foi pouco tempo também. Eu acho que tocou a mesma quantidade de tempo do Moisés, talvez. Mas eu vou fazer uma exigência maior quanto ao Burreiro, muito mais na ideia de que o pouco tempo que ele tinha para ser acionado, ele tinha por obrigação tentar fazer algo a mais. E eu acho que a única coisa que ele conseguiu foi cavar uma falta e nada mais. Assim. É um jogador hoje que não interfere em nada na dinâmica da equipe, assim, quando precisa. Realmente é um jogador bem inútil nesse momento. Martínez entrou mal também, pode colocar o laranja para ele. É um jogador bem importante. Em um momento conseguiu até ajudar e tudo mais, mas entrou e duas jogadas ali específicas, ele cometeu erros bem graves, assim. Não foi péssimo, não. Essas duas jogadas que eu cito, ele foi péssimo nas duas jogadas. Mas nas outras ele conseguiu se recuperar, caiu ali pelo lado direito. Enfim, volto a falar. Acho que o Vojvoda também pecou muito aí de não relacionar o Pikachu para esse jogo. Enfim, achei bem desajustado. E Kevin Andrade entrou razoavelmente bem, mas eu vou ficar no razoável para ele. Um amarelo aí pro Kevin. Finalizou uma bola ali, poderia ter feito o gol da vitória, mas em outras ali acabou também se precipitando, teve um chute fora da área meio afobado demais.
É a mesma coisa que eu falaria hoje do Cauã. Eu entendo o que o torcedor queria ver mais oportunidades para o Cauã, mas o Kevin, por exemplo, é um jogador que eu vejo que ainda tem tomada de decisões erradas, sabe? Enfim, com o tempo aí, se tiver sequência, pode ser que sim, mas acho difícil, até porque hoje, na ideia do Vojvoda, ele é a terceira opção, né? Mas optou por ele, e eu acho até que optou certo o Vojvoda quando escolheu o Kevin. Eu não teria colocado o Pochettino, não. Acho que o Kevin tinha mais poder de fogo para decidir o jogo do que o Pochettino. Muito bem, então todo mundo avaliado aí dos jogadores, falta o Juan Pablo Vojvoda. É ruim, uma partida ruim do Vojvoda, principalmente por essa escolha do Pikachu, né? Volto a falar, o Pikachu podia ter entrado em campo hoje e apresentado a mesma dificuldade do que ele apresenta em outros jogos, mas não dá para o Pikachu estar sendo preterido para o Borreiro estar relacionado, assim, né? Não depois de 10 dias e o time precisando vencer. Na hierarquia, não faz nem sentido um negócio desse. E aí, assim, me parece algo fora da questão técnica, né? Ou foi algo de bastidor, ou algum problema pessoal, alguma questão física, enfim, que o Vojvoda preferiu optar, né? Acho que não faz sentido ele não estar no banco, né? Eu não vi a coletiva do Vojvoda, né? Ontem eu tô fazendo aqui o vídeo, mas ele pode ter justificado, mas só para explicar realmente essa escolha aí, ele às vezes reveza, né? O Dylan não estava sendo relacionado em outros jogos, e aí... Mas no jogo que você não tinha o Marinho, o reserva imediato geralmente é o Pikachu. Isso. Pode ter tido alguma coisa também, a gente não sabe. Mas de toda forma, ainda explicando sobre a nota do Vojvoda, foi de fato uma péssima escolha não ter trazido o Pikachu, péssima escolha ter mantido o Diogo os 90 minutos, péssima escolha, na minha avaliação, não ter colocado o Rossetto ao longo da partida, que eu acho que poderia ter melhorado nesse aspecto. E, enfim, né, coisas que o Vojvoda não entendeu ainda como o time está equilibrado nesse momento. Ele anda irritado, dá para ver claramente que ele quer o melhor da equipe, que ele, no discurso, ele acredita que são jogadores que ainda podem entregar mais, mas ele, como, né, o comandante geral disso, ele não está conseguindo, na minha avaliação, resolver os problemas do meio de campo, porque a defesa e o ataque, eu sei que tem problema também, mas o meio de campo é basicamente o coração da equipe. Se você tem um meio de campo desorganizado, desequilibrado, que tem dificuldade de marcar, que tem dificuldade, às vezes, de criar, na minha avaliação, passa muito por essas escolhas que o Vojvoda tem feito. Muito bem, então, passado a régua, né? Passada a régua aí em Ferroviário 0, Fortaleza 0. Inclusive, os dois times vão se enfrentar novamente na Copa do Nordeste, né? Acho que o único clássico que vai ter, né? Nessa Copa o único duelo local, né? Nessa primeira fase. Ferroviário do Thiago Zorro, né? Técnico português, rapaz. Até na Série D os portugueses estão chegando. Daqui a pouco não tem mais emprego para Flávio Araújo, Diá. Os portugueses estão tirando emprego de todo mundo. E também tem a questão de SAF, né? O Ferroviário agora se tornou SAF, e aí, queira ou não, aí a galera que tem mais grana traz treinadores de fora. O Zorro deu um vinho português pro Vojvoda. Ele disse que admira muito o Vojvoda, e como presente aí desse encontro, ele deu um vinho português. Pode ser que o Vojvoda, no próximo duelo aí da quarta-feira, deu um vinho argentino para ele, né? Ou uma picanha argentina. Uma carne argentina. Mas chega lá no isopor, a carne tá aqui, ó. Botei aqui para não ficar ruim. E tem o Cavicchioli, né, cara? Eu não sabia que o Cavicchioli tava no Ferroviário. Ele tava jogando a Série A um dia desse, né? No América Mineiro, enfim. É isso que eu tô dizendo, pô. A SAF do Ferroviário começou... A galera, quando vai na SAF, amigo, já dá uma enchida assim. Eu também fiquei impressionado com o Cavicchioli. Por exemplo, o Ceará contratou o Kehler. Eu acho o Cavicchioli melhor do que o Kehler. Sim, exatamente. Eu acho que o Ferroviário contratou já, né? melhor nessa temporada do que o Ceará, por exemplo. Mas e tem o Eterno Ciel, né? 93 sim, anos. O Alanzinho, para mim, que é o principal jogador do Campeonato Cearense. Hoje perdeu algumas chances, é verdade, mas no geral, assim, o Ferroviário acho que tem boas possibilidades, né? Então, tem mais 2 confrontos, o duelo aí da
próxima quarta-feira, jogo na Arena Castelão. E o duelo da próxima final de semana tem uma dúvida aí, Fábio, porque isso é uma portaria do governo do estado, né? Porque só pode ter jogo na Arena Castelão no intervalo de um jogo para o outro em 66 horas. E o Ceará já colocou o jogo contra o América de Natal para o PV da Copa do Nordeste no meio de semana. Porque o jogo da Arena Castelão, como o Ceará terminou com a melhor campanha, ele tem o direito de escolher onde vai jogar. Então, o jogo do Ceará vai ser no Castelão. A dúvida agora é se o Fortaleza vai enfrentar o Ferroviário na Arena Castelão ou no PV. Porque, na teoria, a prioridade é do Ceará, e aí o Fortaleza teria que tirar o jogo do Castelão, mas eu não sei se a portaria não vai ser cumprida, se vai ter uma negociação para a portaria não ser cumprida, porque, enfim, com esse 0-0, pelo menos na teoria, a presença de público vai ser maior, né, para o jogo da volta. Agora, a impressão que eu tenho é que não vai atingir 20 mil, não. Eu acho que o torcedor do Fortaleza anda bem descontente nesse momento. O público dessa ida, eu vi 2.900 e alguma coisa, né? Menos de 3 mil torcedores. Né? Isso. O de hoje é porque era mando do Ferroviário, né? E aí, mas não abriu a carga para o torcedor do Fortaleza? Não, abriu, mas aí é porque, assim, no caso, só o torcedor paga, não tem nenhum... Amanhã, por exemplo, vai ter Maracanã e Ceará. O Maracanã fez o sócio torcedor do Ceará pagar meia, por exemplo. O do Fortaleza, não. Fortaleza ou pagava inteiro ou pagava meia, como se fosse torcedor comum, entendeu? E aí é final de semana de carnaval, dia chuvoso, também, né? E ainda é jogo da TV. TV aberta ainda. Então, juntou tudo, o cara, tipo assim, e assim, né? Esperando o torcedor do Fortaleza, né? O torcedor do Fortaleza ainda irritado com o time, então... Aí tem mais dois, né? Ferroviário e Fortaleza para ver, né? Vai ter mais dois com o mando do Fortaleza. E aí o cara, pô, aí vale mais a pena. Né? Economizar, né? Muito bem, então... Isso, gastar com outras coisas também. Chuva e tal. Então é isso. Então chegamos ao fim desse telecast avaliando aí Ferroviário 0, Fortaleza 0. Tá no vídeo aí? Deixa o like, tá? Comenta aí o que você achou da atuação do Fortaleza, enfim. Escolhas do Vojvoda muito questionadas. Deixa a sua opinião nos comentários, que também é muito importante para dar aquela engajada no canal. Comentário final, Thiago Minhoca? Carnaval agora? Não, carnaval vai ser dentro de casa. Ainda falta terminar 2 filmes ainda para... Eu fui assistir ontem no cinema O Brutalista, que é 3 horas e 40 de filme, né? E tem um intervalozinho. Aí eu fui numa sala deluxe, porque tava... Se liga, né? Tava tendo promoção no UCI, né? O UCI Day, que saía R$12 o ingresso nas salas normais e IMAX, e nas salas deluxe, né? Que é as salas especiais, R$24. Aí eu peguei uma dessa, deluxe. Pedi uma caipirinha, porque lá aí eu sentei lá, cara pra caramba a caipirinha. Mas eu falei assim, não, hoje eu vou esbanjar. Aí pedi uma caipirinha. Mais caro que a pipoca? Geralmente a pipoca é mais cara, né? A pipoca foi mais cara. A pipoca é mais cara. Mas eu não pedi pipoca. Eu tava mais para beber mesmo e tinha levado uns comes e bebes ali na mochila. Mas foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo mesmo. E amanhã, Oscar, né? Amanhã, se der, a gente pode abrir uma live especial, caso o Brasil leve a estatueta aí. Mas grande chance. Uma boa chance de ganhar melhor filme internacional. Não diria que é grande chance, mas uma boa chance. Melhor atriz, eu acho que não é favorito, embora... Corre por fora. Né? Considera, mas... Acho que também tem uma chance, mas não tanta. E melhor filme, aí seria muito difícil acontecer, mas... É um filme que agradou, né? Pode ser que surpreenda, mas eu acho que não. Acho que não vai ganhar melhor filme. Já emenda domingão aí, jogo do esporte, jogo do Ceará e Oscar. Faz uma live gigantesca. Bom, então é isso. Bom descanso, Thiago Minhoca, que no carnaval tomou caipirinha no cinema, ao invés dos bloquinhos, né? Amanhã estarei no Castelão para comentar o jogo do Ceará. Estará no Castelão para comentar o Ceará. Estará aqui também, né? Estará aqui para falar sobre a semifinal do Ceará contra o Maracanã no Campeonato Cearense. É isso, valeu Márcio Souza nos trabalhos técnicos, valeu para todo mundo que acompanhou, reforçando, like, inscrição, comenta, compartilha, isso dá essa moral pra gente. Valeu e até a próxima.